Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um quadro do Let's Talk, o quadro do iHub Lounge que tem por objetivo aproximar vocês das melhores referências do mercado. E hoje o bate-papo vai estar muito interessante, que a gente vai conversar com o suplente deputado, diretor do AIS Livres, presidente do Unido por Todos e também assessor, Gustavo Araújo. Obrigado, Letícia, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje no Let's Talk para falar sobre temas importantes aí para a sociedade. Que legal. E hoje, pessoal, a gente vai bater um papo sobre política, cenário econômico, cenário social e conhecer mais um pouco dessa figura de peso por trás de tanto projeto relevante para a sociedade. Gustavo, eu queria começar contando um pouquinho sobre a sua história e como que você parou nesse meio político. Ótimo. Letícia, assim, eu comecei minha carreira como militar do Exército, quando eu saí da escola, e aprendi muito nas Forças Armadas, fiz uma faculdade de marketing. Que legal, não sabia, curiosidade, hein? E aí eu me apaixonei pelo mundo do empreendedorismo nessa faculdade que eu fiz, porque me apaixonei pela Steve Jobs, as empresas de tecnologia, o marketing digital. Eu fui pesquisando mais sobre isso. Então, dali eu já tive o interesse de falar, eu quero ir para a iniciativa privada, eu quero empreender. Mas eu tive uma carreira de sucesso nas Forças Armadas. Aí eu fui bolsista na pós-graduação de logística. Que legal. E quando eu finalizei a pós-graduação, fiquei 5 anos ali, falei, vou buscar essa oportunidade no mercado financeiro. Certo? Aí eu fui para o mercado financeiro, aí pensando que eu ia vir com tudo, parei nas certificações, eu precisava tirar ali as certificações financeiras, aí comecei a estudar para o CPA 10, para o CPA 20. Quando você tirou a certificação? Olha, no CPA 10 eu passei em 2019. Tá. Quando eu passei na CPA 10. Tá. E aí, logo em seguida, eu já fui fazendo prova e fiquei estudando um tempão, tirei CEA, aí tirei Ancord, tirei Febraban. Então, fui criando minha carreira no mercado financeiro. Eu trabalhei como agente de negócios do Santander, trabalhei na área PJ, fui gerente de alta renda, né, no Personalité, até que eu cheguei na assessoria de investimentos. E aí depois eu fui convidado para dar aula de certificação. Que legal, que demais. Dei aula de CPA 10, CPA 20, CEA. Então, nessa carreira eu fui percebendo que tinha um gap, porque as pessoas, elas têm esse interesse em saber do mercado financeiro, né? Então, eu comecei a gerar conteúdo e fazer marketing digital sobre o tema de finanças, né? E, bom, enfim, aí eu percebendo isso, comecei a escrever artigos no LinkedIn, até que desses artigos saiu um livro. Eu consegui lançar um livro de finanças em cima desses artigos que eu já tinha preparado ali no LinkedIn. Legal. E, enfim, e aí hoje Qual o nome do livro? A Hora de Investir. Que legal. A Hora de Investir. Fiz o lançamento na Paulista, lá na Martins Fontes. Foi uma data para mim muito importante. E já estou preparando outro, né? Passando um spoiler, assim, já estou preparando outro livro. Conta pra gente um pouquinho. Fala um pouquinho sobre esse livro. Então, será um livro que vai falar de livre mercado, de liberdade econômica. Legal. Né? Assim, falando o que eu fui me aprimorando nesse sentido. Né? Acho que eu percebo que no Brasil a gente tem pouco acesso ao mercado de capitais. Na verdade, a gente tem 5% da população, a maior parte é especuladores, não são investidores. Exato. Né? Então, isso, estando dentro do mercado, me gera uma certa vontade de fazer algo. E aí, por isso que eu comecei a me envolver com associações, com projetos que lutam por liberdade, que lutam por popularizar os investimentos em bolsa, que é o papel do assessor de investimento, né? É popularizar os investimentos na bolsa, Sim. É levar o acesso ao mercado de capitais, é financiar o setor produtivo. Então, o nosso papel hoje, ele é muito importante, não só para você ajudar uma família a investir melhor, mas também para desenvolver a nossa economia. Você falou um ponto legal. Você falou que 5% da população brasileira hoje investe na bolsa, mas que não necessariamente esse 5% tem educação financeira. Isso é um ponto muito legal que você falou. Qual dica ou qual direcionamento você dá para esses investidores que estão hoje na bolsa especulando ali, puramente especulativos, para eles terem mais bagagem, né, educação financeira, para entenderem de fato o que ele está fazendo, o risco que envolve o que ele está fazendo e realmente entender que uma carteira de investimentos não envolve só aquele viés especulativo. Qual dica você daria? A primeira é você ter um assessor primeiro, né, e estudar. Porque assim,
As pessoas querem resultado rápido, achando que o mercado financeiro vão deixar elas ricas, né? Porque eu também já tive essa... É isso, todo mundo passa por isso, gente. E assim, eu tive professores, né, no mercado financeiro, eu tive o Fábio Lousada, que foi um mestre para mim. Legal. Foi meu professor, eu trabalhei junto com ele, a gente criamos o PAP, né, o Programa de Base de Alta Performance, para preparar profissionais. E tive também professores operadores de pregão, como o Alfredo Sequeiro, o Frajola. Que legal. Então, assim, e ele já tem uma experiência de mercado de muito tempo. Então, eu tive mestres ali que eu falo que me abriram portas. E também o Luiz Barsi, que eu já conversei pessoalmente, que já fiz algumas entrevistas, que é o maior investidor da Bolsa. E o que eu aprendi é o seguinte, né? As pessoas querem dinheiro rápido do mercado financeiro, mas o que vai tirar a tua renda é o seu trabalho. Exato. O mercado financeiro ele vai potencializar os seus ganhos, vai proteger o seu patrimônio. Né? Agora, em relação à especulação, né? No mercado financeiro você está lidando com tubarões. Para você especular, né? Lidando com os gestores, com os tubarões da Bolsa, você tem que estar preparado. Né? Então, acho que as pessoas elas acabam se decepcionando porque entram na Bolsa de Valores, entram no mercado financeiro, pensando que vão ganhar dinheiro rápido e acabam se frustrando. Acabam criando um glamour ali em torno do mercado, né? E não é isso, né? Justamente, agora. Então, assim, hoje tem amigos meus que fazem operação em dólar e mini índice e conseguem gerar sua renda ali. Eu conheço vários. Também tem esse mercado, se você souber trabalhar, né, em cima disso. Só que demanda tempo. Aí você vai precisar ficar 3, 4 horas do seu dia. Exato. Eles fazendo se dedicam isso. De fato àquilo. E lembrando que é a minoria que tem sucesso nesse tipo de operação, né? Justamente. Aí, segundo estudos, né, dá 1, 2%. Exato. Agora, quando a gente pega um estilo de investimento mais de longo prazo, assim, como vou citar o caso do Luiz Barsi aqui, né, que eu sou fã dele. Ele começou comprando ações e fazendo sua poupança em ações. E ele recebe o dividendo dessa ação e reinveste. Exato. Então ele consegue criar ali uma cultura de investimento, como ele fala. Hoje ele precisa trabalhar, ele conseguiu ele consegue viver da renda dele, da renda de dividendos. Legal. Né? Então a dica é essa: ter um assessor de investimentos, alguém que vai potencializar, né, a sua carteira, porque você não vai ter tempo de fazer tudo, né? Por exemplo, Justamente. Você é um médico, você não vai ter tempo ali de trabalhar com o que você precisa fazer e ao mesmo tempo estar atento a todas as notícias do mercado que sejam relevantes e que impactem na sua carteira. Não tem como. Além disso, visão de longo prazo, né? Paciência, visão de longo prazo e entender que o mercado de investimentos requer muito estudo, muitas informações e para isso você precisa ser um investidor ali focado no longo prazo e em conhecimento sempre. Verdade. Muito legal. E Gustavo, me conta, tenho uma curiosidade muito grande, na sua visão, qual que é o maior problema do brasileiro hoje, no geral? Se pudesse sintetizar em uma palavra só, qual é o maior problema do brasileiro? Política. Política. Por quê? Nem precisaria perguntar por quê, mas eu quero que você discorra sobre. Certo. Bom, hoje nós temos, eu falo, o Brasil, ele vai ser a maior potência do mundo nos próximos anos. Tá? Por quê? Hoje, quando a gente olha para o cenário internacional, a gente está vivendo uma crise na Europa de energia. O Brasil, pela primeira vez no mundo, ele vai ter a inflação menor do que os Estados Unidos. Primeira vez no mundo, não, já teve, mas digo nas últimas décadas, nas últimas 4 décadas, o Brasil tem uma inflação menor do que Estados Unidos, menor do que a Inglaterra, que foi divulgado ontem, 10% de inflação. O Brasil está com projeção de crescimento, segundo o FMI, de quase 3,5%, que vai ser maior do que a China. Mas, e tudo isso, o Brasil ele tem hoje o que o mundo mais precisa, que é a commodity de alimento. Então, nós somos uma potência mundial. A gente precisa enxergar o Brasil como uma potência mundial. Exato. Só que o que acontece? Quando a gente fala da política, né, porque muitas mudanças que nós precisamos, e eu percebi isso, no nosso país, é através de leis, é através da política. E ela é muito corrompida, como só. Né? A gente tem 30 partidos, tem vários políticos aí renomados que já foram envolvidos em vários casos de corrupção e continuam ali, que continuam tendo seu destaque. Então isso acaba atrasando o país. E a política, ela poderia levar mais educação para as pessoas e acaba fazendo o contrário. Deixa o povo estagnado na educação. Concordo. Então, assim, de fato, resumir uma palavra seria difícil. Mas quem diria que o Brasil estaria com uma inflação de 7%, menor do que os Estados Unidos, menor do que a Inglaterra. A Alemanha falta energia lá, por exemplo, falta gás, né? Porque a nossa energia é limpa. O Brasil tem 60% de energia limpa.
que é a hidrelétrica, a gente tem matriz energética limpa. É cara, mas é limpa, a gente não depende de outro país. Então, se a gente souber utilizar essa visão empreendedora do Brasil, a cultura de investimento e educação com políticos corretos, né, o Brasil tem tudo para ser uma potência mundial aí nos próximos anos. Concordo. Nesse aspecto, em relação à inflação do Brasil, a gente está muito à frente falando de um momento de atividade econômica em relação a outros países, né? Como você disse. O que a gente passou alguns meses atrás, os outros países estão começando a passar agora. Então, concordo com você, a gente está num momento muito bom, muito propício, e 2023, dependendo aí do que vai acontecer, tem muitos bons frutos a vir por aí, né? É verdade, assim, eu tenho acompanhado de perto, né, a equipe econômica atual do Brasil, e parabenizar o Paulo Guedes, parabenizar o Roberto Campos Neto, que é elogiado praticamente assim a cada semestre no Financial Times, do New York Times, pela política econômica que o Brasil está fazendo. O Brasil antecipou a crise. O Brasil aumentou juros enquanto o mundo inteiro ficou vendo aí com imprimindo papel moeda, a questão. A China fez confinamento. A China hoje está com uma crise imobiliária, né? E teve agora o encontro do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês e que deve dar mais um mandato para o Xi Jinping, né? Só que assim, a China, o natural para a China é crescer, que é a segunda maior economia do mundo, é crescer 7% ao ano, é crescer 8%. Eles vão crescer 3%. E o Brasil vai crescer mais do que a China. Sim. Agora, a dificuldade vai ser manter esse crescimento, né, continuar fazendo reformas, redução de taxas, e o Brasil precisa de livre mercado, precisa de liberdade econômica, porque o modelo que o Brasil vive é um capitalista de Estado, que beira praticamente um modelo socialista, que é assim, é muito monopólio, monopólio estatal, é central política tributária, né? E o que o Brasil precisa? Privatizar. A receita do bolo a gente sabe, é privatizar empresas, é reduzir imposto, é trazer livre mercado. A Lei de Liberdade Econômica de 2019 foi um marco histórico para o Brasil, né, que facilitou a abertura de empresas, que ela quebra um pouco a concentração de mercados, como ocorre no Brasil, né, certos oligopólios, tanto no setor financeiro como no setor de bebidas. Então, todo esse arcabouço de reformas, se o Brasil continuar fazendo, né, reforma administrativa, a gente vai ter aí um crescimento econômico muito grande. Que legal. Eu quero conhecer mais um pouco sobre os projetos depois, quero que você conte pra gente. E já que a gente levantou a questão política, eu queria te perguntar o que você achou das mais 40 milhões de abstenções que tivemos aí no primeiro turno? Qual a sua opinião sobre isso? Você falou que o maior problema do brasileiro hoje é a política e o eleitor brasileiro. Qual a sua opinião sobre esse tanto de abstenção e até uma irresponsabilidade por nossa parte, né? É verdade. Se a gente for ver por estado, cada estado ficou na média de 20% a 25% de votos nulos e brancos. Nossa, muita coisa. Muita gente, por estado. Então, no geral, no Brasil ficou isso, 25% a 30%. Na Colômbia aconteceu isso. Por exemplo, elegeram o Gustavo Petro, que foi um candidato ali vinculado um pouco ao narcotráfico, e muita abstenção em branco elegeu o Gustavo Petro. Esse é um risco no Brasil que a gente corre. Se o voto em branco, a abstenção do voto, você deixa solto. O ideal é que você escolha o candidato, que você faça a pesquisa, né? Aí eu fui ver no TSE se tinha como eu saber qual zona eleitoral e seção dos votos em brancos. Então o próprio TSE não divulgou quem está votando em branco e nulo. A gente consegue ver voto por zona eleitoral, por seção. Interessante. Sim. Então acho que até para a gente pesquisar, né, qual local que está tendo mais voto em branco, para a gente poder conversar com esses eleitores. Fazer um trabalho ali em cima, né? Porque assim, por mais que o brasileiro esteja chateado com a política, eu entendo, até pelo momento que a gente vive. Sim. Se a gente não se envolver e não buscar a melhoria, não vai mudar, né? Então, por mais que esteja nessa situação toda, a gente sabe que tem muita gente que não quer saber de política, mas a gente está elegendo representantes que vão fazer as reformas necessárias. E como o eleitor pode buscar informações realmente de qualidade para decidir em quem votar, saindo um pouco dessa polêmica aí de debate eleitoral, enfim, de fake news? Por onde que eu procuro informações de qualidade para, de fato, conseguir decidir? Eu acredito que a própria internet hoje, a mídia social, ela já te faz bastante, ela consegue te trazer isso. Você pesquisar a vida de um candidato, quais são as propostas dele, o histórico do candidato, porque acho que assim, as pessoas votam muito por emoção.
aquela coisa emocional. A própria venda ela é emocional, né? Quando a gente toma uma decisão, então a pessoa, se ela tomar muito emocional, ela pode até ter um risco ali em cima disso. Acho que é tomar uma decisão, né, de voltar, que é muito séria, você está transferindo sua confiança para alguém que vai te representar. É fazer uma pesquisa, é avaliar quais mudanças que você pede participar. O que eu mais sinto falta é participação. Assim, a gente tem temas aí, por exemplo, em voga, né? Aborto, liberação das drogas, igrejas, são temas que estão em alta. Só que a gente vê pouco falado que realmente hoje o Brasil poderia estar trabalhando, que é educação financeira, cultura de investimento, Concordo. Reforma tributária, livre mercado. Então acaba sendo temas secundários, porque o que vai dar tá mais em voga, né? Acho que até pelo momento, a segurança pública, essas questões mais que a gente de base ali, né? Pelo que o pessoal fala, né, aquela questão mais povão, assim, sendo bem sincero, né, a questão mais povão que atinge o eleitorado, tanto é que a guerra presidencial aí da eleição, a gente está vendo o Lula ataca na questão da economia. Ele fala olha, você quer votar comer sua picanha, você quer votar comer sua churrasquinha, ele ataca na questão da economia, né? E o Bolsonaro, ele fala da questão de liberdade, ele fala da questão de liberdade religiosa, contra o aborto, contra a liberação das drogas, que é o que a família hoje quer realmente ter sua segurança, sua liberdade, né? Mas a nossa economia, ela, mesmo com o mundo passando em crise, ela vai bem como se tem aqui agora, né? Então, assim, você quebrar um argumento da economia seria nesse sentido também. Sim, concordo. E sobre educação financeira, você levantou diversas vezes o tema como um tema muito importante para a gente conseguir avançar aqui no Brasil, né? E como você acha que isso se justifica em relação a tornar o país um país mais igualitário ou menos pobre? Como que a educação financeira pode ajudar o Brasil a ser um país melhor? Não, ótimo. Olha, se a gente consegue, vamos sim, mercado de capitais. Quantas empresas tem o Brasil hoje na Bolsa? Hoje tem por volta de 450, né? Tinha 600 empresas de capital aberto. Foram reduzindo, as empresas foram tendo recuperação judicial, fecharam. Né? Sim. Então os grandões vão comprando essas empresas menores, né? Os tubarões vão comprando ali. Nos Estados Unidos, quantas empresas tem? Nossa Senhora. São mais de 5 mil empresas, né, listadas. Está tendo temporada de balanços agora, Netflix, Tesla, o mundo para assistir. A Tesla teve resultado bom, mas abaixo do esperado. Então isso impacta na Bolsa. Nossa também. Netflix, mais de 2 milhões de assinantes. Poxa, faz a Bolsa subir. Então, quando a gente fala dessa questão empreendedora, é muito importante. O acesso ao mercado de capitais. A gente falou que tem 5 milhões de pessoas físicas, CPFs na Bolsa, mas a maior parte especulação, né? Então, o que eu enxergo? A própria Bolsa poderia voltar com projetos como o Bovespa Vai Até Você, que foi um projeto maravilhoso que teve na década de 2002, com o presidente Raimundo, na época da Bolsa, que levava vans até comunidades para falar de bolsa. Então, pintor, pedreiro, até hoje eles continuaram ali fazendo seu pezinho de meia, tem 200 mil reais em ações. Desde aquela época que eu já converso com operadores de pregão, assessores dessa época, né? Porque é acessível. Hoje você compra uma ação com 5 reais, com 3 reais. Então, falta chegar esse conhecimento até a população mais carente. Exato. Então, assim, teria que ter um projeto até na escola, não só para o professor ensinar, mas também ter a participação dos profissionais. Porque o professor não está preparado, né? De fato, se você for olhar um professor hoje da rede pública, ele não está preparado para ensinar mercado de capitais, para ensinar previdência, para ensinar consórcio, crédito para um jovem, né? Se o profissional ele pode participar desse processo, é melhor. Você acha que o agente autônomo, um assessor, por exemplo, daria certo de fazer projetos assim? Muito certo. E a gente já fez uma pesquisa que 70% dos assessores toparam fazer, inclusive, voluntário. Que legal. Nas escolas, no seu horário de trabalho, 1 hora do dia. Já tem algum projeto nesse sentido? Então, nós já enviamos a CVM, né? Porque a CVM é uma autarquia que tem o papel de levar, né, educação para as escolas. E começou um projeto realmente que se chama Educação Financeira nas Escolas, o projeto da CVM. Começou, o Adolfo Saxida, que é ministro de Minas e Energia, começou esse projeto. A gente vai aprimorar ao longo dos próximos anos,
né? Claro, se o governo se continuar o seu projeto, se tiver a reeleição do Bolsonaro, a gente vai continuar esse projeto das escolas. E assim, como a gente acabou tendo um acesso aí ao Ministério da Economia, a gente vai estar sempre levando sugestões e a gente está sendo bem recebido até então. A gente leva sugestões, a gente faz reuniões com o Conselho Monetário Nacional, a gente faz reuniões com a equipe técnica da CVM. Então, assim, é um trabalho... O tempo de Brasília é diferente de São Paulo, né? Aqui é tudo muito rápido e lá é tudo muito lento, porque é muita burocracia, então a gente precisa fazer várias reuniões até você conseguir aprovar um projeto. Muita burocracia, né? Muita burocracia. Aproveitando o gancho, então, qual que é o maior desafio do empreendedor brasileiro hoje? Uau. Então, acho que para na questão burocrática, Sim, tributária sim, e da concorrência. Então, assim, vamos supor que você quer abrir uma padaria, né? Hoje a gente tem uma questão tributária muito alta para você contratar, para você emitir nota. Assim, eu falo com dor de empreendedor, né? Você vai emitir uma nota fiscal, você fica triste, né, meu? sobra nada. Você tem que às vezes, aumentar o preço do serviço para você conseguir emitir a nota, né? Então, assim, a nossa carga central tributária, ela impacta muito no Brasil, impacta muito. E é uma discussão que ela precisa avançar. Eu olho, por exemplo, para o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação Estadual. Ele é um imposto que relativamente ele é baixo quando você compara com outras nações. Então, quando a gente olha assim para a Europa, Estados Unidos, o ITCMD é de 20%, 30%. É. Aqui no Brasil é 4% em São Paulo, não é isso? Acaba sendo até uma alternativa aí de sucessão que o pessoal usa, né? Porque é tão caro hoje. Justamente. Então você tem uma alta carga tributária e aqui no Brasil a gente tem um alto imposto em vida e na morte é menor do que em vida. Então se a gente consegue reverter essa ordem, né, paga menos imposto em vida e na morte você paga o imposto mais caro, porque a pessoa se prepara. Sim. Mas nem isso os empreendedores estão se preparando. E como é isso lá fora? Então, por exemplo, citando aqui o exemplo da Suíça, né, o ITCMD é muito mais caro do que o Brasil, mas o teu imposto em vida é menor. Tá, Então você meio que inverte a ordem, né? entendi. Isso faz o que? Olha, você paga menos imposto em vida porque você está gerando emprego. Né? Vamos supor, hoje, 70% dos empregos que é divulgado aí do Brasil, em São Paulo e no Brasil, vem dos microempreendedores, de carteira Exato. de trabalho, carteira assinada. Não vem da indústria e os oligopólios, vem do microempreendedor. E esse microempreendedor que mantém a economia do Brasil. Verdade. 70% desses empregos, e eu falo do MEI, eu falo da empresa limitada, da empresa de pequeno porte, que está no Simples Nacional, que está no lucro presumido. Essas empresas elas precisam de livre mercado, livre concorrência e redução de impostos. Então, o que eu falo de livre mercado? Você competir hoje no Brasil em qualquer setor, seja de bebida, seja financeiro, você tem uma concorrência muito grande. Sim. E assim, olha, se fala aqui no Brasil, a gente tem 5 bancos, né? E olha o nível da concorrência do setor bancário. Quando a gente olha para o setor financeiro nos Estados Unidos, é muito comum que você tenha, a cada bairro tenha um banco. Então você tem várias empresas do setor financeiro, com a concorrência reduz preço, com a concorrência você abre espaço para um pequeno empreendedor. Né? Então acho que diversos setores a gente precisa de... Aí teria que ser um trabalho através do CAD e da CVM, porque o próprio CAD, né, que seria uma autarquia para fiscalizar e a concentração de mercado, acaba tendo uma... quem tem mais poder acaba fazendo o lobby e consegue se manter com seu oligopólio. Então isso aí é um problema que eu falo muito, e não só eu, mas por exemplo Paulo Guedes, quando a gente teve a oportunidade de falar para ele, foi música para o ouvido, foi música para os ouvidos dele. Eu falei, é justamente isso. A gente precisa, até que a lei de liberdade econômica facilitar você abrir uma empresa, facilitar você fechar uma empresa, porque assim, Letícia, o Brasil tem a vocação empreendedora. Sim. O Brasil tem a vocação de empreendedorismo, tem a vocação tecnológica, tem a vocação... Olha as startups. Das 10 maiores da América Latina, 6 são brasileiras. O Quinto Andar, Loft, Nuvem Shop, assim, várias startups nascendo no Brasil e que precisa
essa espaço, né, para poder crescer. Essa vocação nossa é que desenvolve emprego, é o que desenvolve a indústria. Então, o empreendedor hoje tem várias dificuldades, né? A gente poderia passar uma tarde toda falando aqui, mas passa hoje por reformas no legislativo que vão... tem diversas, reforma tributária, tem a PEC 07 que está em andamento. Teria outras que teria que tirar um pouquinho do poder das autarquias sobre a concentração de mercado. Enfim, agora o que eu puder estar fazendo como um colaborador do meu país, o voluntário, para levar propostas, para levar projetos, para facilitar a vida do empreendedor, eu vou fazer. Falando nisso, Você tá me dando tentar, né? E falando nisso, quais são os projetos que hoje vocês possuem para ajudar o empreendedor brasileiro? Certo. Bom, então, como eu atuo na associação AIS Livres, por exemplo, o agente autônomo é um empreendedor. Sim. O agente autônomo é um empreendedor no mercado financeiro que tem um papel muito importante. E faço parte também da Associação Comercial de São Paulo, que a gente também participa ali de reuniões com o Guilherme Afif, com o Alfredo Cotarte Neto, falando desses projetos de livre concorrência e liberdade econômica. Você é economista, então você sabe muito bem do que eu estou falando. Sim. A gente tem a receita do bolo. A receita do bolo a gente tem. Agora, executar é uma outra parte. Porque, assim, projetos bons tem vários. A grande dificuldade que a gente tem é a comunicação hoje com o legislativo. Porque para você ter hoje mais facilidade para empreender, facilidade para essas empresas crescerem, contratarem, empregar, aumentar a vocação empreendedora, aumentar a indústria, a vocação da indústria. Aqui em São Paulo, olha só, você tem polos industriais mecânicos, você tem as ETECs e FATECs, que é o Centro de Paulo de Souza, em diversos municípios, né? Porém, ainda precisa que a gente tenha incentivo fiscal para que a indústria ela não saia do Brasil, ela venha para cá. Uhum. A indústria têxtil, a indústria automobilística, a indústria de tecnologia, que essa é a mina de ouro hoje, certo? E que o Brasil, quando olha para as principais empresas, né, Petrobras, Vale, então são empresas monopolísticas. Né? Então, assim, você dar oportunidade nessa vocação que a gente comentou aqui, né, de polos industriais, de escolas técnicas para o jovem, através de projetos de leis. Né? Esse é o caminho. Então, por isso que quando eu boto na balança e faço assim um estudo, não tem outra forma. Eu falo, como que a gente vai conseguir mudar tudo isso? Não tem outra forma. Você precisa alterar as leis e reduzir a quantidade de leis, menos burocracia. E é um trabalho de longo prazo. Falando aqui em agentes autônomos, qual o futuro, na sua visão, dos escritórios de assessoria de investimentos e dos agentes autônomos? Qual a importância que você enxerga? O futuro e a importância. Olha, primeiro parabenizar a todos os assessores do Brasil. É uma profissão fácil, né? É uma profissão que ela tem muito glamour, né? As pessoas falam, olha, você quer ser assessor, você vai ficar muito rico. Mas você sabe que quando você vai para o mercado, né, quando você vai criar sua carteira de clientes, a sua empresa são os seus clientes. Sim. Aquilo é a sua empresa. Então eu quero, de fato, que esse agente autônomo, ele possa realmente ser autônomo, e ele possa ser comparado a um advisor nos Estados Unidos, que é a 4ª profissão mais procurada e mais remunerada. Você tem mais de 4 milhões de advisors nos Estados Unidos. E quando Caramba, 4 milhões. 4 milhões, Letícia. Quando eu olho para o Brasil, a gente tem pouco mais de 25 mil. Segundo os estudos da XP, aí deve crescer para 60 mil nos próximos 2 anos de agentes autônomos. Né? Uhum. Agora, por exemplo, a XP fez um trabalho muito bom de democratizar o produto fundo de investimento, exato, a bolsa para os investidores. Né? Porque foi a primeira empresa que conseguiu criar aquele portfólio de produtos, dar acesso a fundos de investimentos. Eu fui no Expert agora que teve, e você tem todo o mercado financeiro ali. As principais gestoras, as que estão começando, os assessores, os principais estão ali. Então a XP conseguiu unir, né, esse mercado de indústria de fundos. Acredito que olhando um pouco para o mercado americano, né, que meio que modelando aqui no Brasil. E o mercado financeiro no Brasil ele é uma modelagem do americano. Todas as regras que a gente tem aqui é modelagem do americano. Só que a gente meio que trouxe para o Brasil e mudou muita coisa. A gente fez da nossa forma.
E para a gente conseguir levar essa profissão a mais pessoas, a gente precisou reduzir a taxa CVM, né? Quem era assessor pagava R$ 2.500. Pesado, hein, gente? Meu Deus. R$ 2.500 por ano da pessoa Nossa, física. Né? Meu Deus. Muito caro, muito caro. Então, e a taxa de inscrição também reduziu, né? Justamente. Aí a gente conseguiu reduzir tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Quanto que era e quanto que tá agora? Perfeito. Para a pessoa física era 2.500 e reduziu para 530. Meu Deus do céu. 80% de redução. Nossa Senhora. E isso em ano de pandemia. E depois vindo a guerra da Rússia e Ucrânia e a gente conseguiu reduzir uma taxa dessa. Caramba. E permanente, porque não volta atrás. Porque reduziu por projeto de lei. Uma outra mudança foi a PJ. Porque a PJ é de R$ 5.300 por ano, era de 5.300 e reduziu para 2.500. Tá. Então foi não só para agente autônomo, tá? É para escritório de análise, research, gestora também. Reduziu para gestora. Sim, muito importante. Na verdade, todos os profissionais que são credenciados na CVM, né, eles conseguiram essa redução. Que legal. Foi uma vitória assim, de todos os profissionais, foi uma vitória do mercado. Né, porque assim, foi muita gente que apoiou, foi muita gente que lutou para isso acontecer. E a gente teve o êxito. Eu falo que o êxito foi principalmente porque a gente democratizou essa pauta, não que fosse só do agente autônomo, mas que fosse da sociedade. Porque a gente deixou isso claro, que o assessor de investimento ele é responsável por popularizar os investimentos na Bolsa, por financiar o mercado de capitais, né, e levar acesso ao financiamento do setor produtivo. Então, ao invés da empresa pegar o crédito hoje que é caro, ele consegue acesso ao capital através do mercado de capitais. Né? Quando eu compro uma ação, eu estou investindo naquela empresa e aquele recurso a empresa vai reinvestir. Então isso passa pelo agente autônomo. Ele é um papel importante, fundamental. Sem contar que é uma carreira que você pode ter grandes ganhos, né? Porque não tem limite. Não tem limite. É você é empreendedor. Sua carteira é seus clientes. Então, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter receita. Exato. O céu é o limite, mas assim, o começo não é fácil, né? Justamente. A gente vê muitas pessoas se deslumbrando, né, por essa figura do assessor de investimentos, aí chega lá no primeiro ano, viu que não conseguiu nada e desiste. E você que já passou por uma carreira como assessor de investimentos, qual dica você daria para a pessoa que quer entrar nesse mercado e quer seguir carreira como assessor de investimentos? Olha, primeira coisa é você procurar quem serão os seus sócios. Porque hoje a gente tem se você me permite aqui, né, falar, hoje nós temos uma regra do trabalho na profissão que é um pouco injusta, que é a questão dos sócios. Você não pode ter sócio que não seja agente autônomo. Então, você precisa passar na Ancor, primeiro passo. Passou na Ancor, você vai procurar um escritório para trabalhar. E nesse escritório que você vai trabalhar, você precisa conhecer o seu sócio, porque a sociedade ela não é algo assim simples, né? É igual um casamento. Sem a parte boa. Justamente. É igual um casamento, né? Então, assim, se você toma uma decisão emocional e tudo, pode ter problemas lá na frente. Então, acho que para o assessor é legal você saber com quem você quer andar, porque você vai precisar escolher um local de trabalho. E sozinho é muito difícil, sozinho ninguém faz nada. Exato. Quando você tem uma equipe, você tem um time que corre junto, tudo vai mais fácil. Né? Então, assim, e começar a estudar muito vendas, não só o mercado financeiro. O assessor, ele é um vendedor nato, ele precisa ser muito bom no comercial. Eu vejo que muita gente gosta de ver gráficos, gosta de comprar ações, mas o dia a dia do assessor é muito diferente. Exato, é muito além disso, né? Precisa de gostar de pessoas, você precisa de ter saber lidar com uma agenda lotada, porque são muitos eventos, se associar a clubes locais específicos, né, que tenham investidores. Mas acho que o primeiro passo, a gente conseguindo tirar a exclusividade e podendo permitir que tenha sócios investidores, é um mercado que vai crescer muito. Um mercado que vai crescer muito, porque não precisaria você só ser sócio, entendeu? Eu acredito que isso trava muito a profissão. Porque para você entrar, você tem que entrar numa sociedade. E aí poderia muito bem um escritório estar contratando PJ, né? E lá fora é diferente, né? Lá fora é diferente. É livre. Justamente, você tem essa liberdade, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, do corretor de seguros, que eu gosto de citar. Né? Que o assessor hoje ele tem acesso a vários produtos, mas o corretor de seguros, você comprou um carro e liga para o seu corretor de seguros.
Ó, meu amigo, vê para mim aí um seguro que eu acabei de comprar meu carro. O que que ele vai fazer? Ele vai procurar em 5 corretores de seguros e vai te apresentar. Eu tenho aqui essa, né? Eu tenho aqui MAF, enfim, sem querer falar o nome de empresa aqui, Sul-Americana, Bradesco e tal. Qual que você prefere? E aí você escolhe ali qual que é melhor para você. O corretor de seguros, né, ele é assim. Sim. Então, o ideal é que o assessor, ele, para não parecer um bancário, né, que trabalha para uma empresa, ele precisa levar para o cliente esse diferencial. Que ele possa escolher entre 5 produtos, 5. Isso vai ser melhor para o cliente, vai ser melhor para o assessor e vai baratear também para o cliente, vai ficar mais barato. E o assessor vai conseguir dar um serviço melhor para o cliente. Né? Entendi. Tá. Então, dica número 1 para quem quer entrar nesse mercado e se tornar um assessor é busque pessoas para trabalhar que estejam alinhadas com você, conheça o seu sócio, né? Verdade. Então, faça uma boa escolha de escritório, Exato. entenda a cultura, veja se realmente está alinhado aos seus valores. Segundo, tenha boas habilidades sociais, né? Comunicação. Ser assessor de investimentos é você ser um agente comercial. Você vai lidar com pessoas o dia inteiro, então você tem que, de fato, gostar de pessoas, gostar de conversar, gostar de ouvir. E se associe também a clubes, eventos, enfim, tenha lugares ali, locais, para que você possa desenvolver um bom networking, conhecer pessoas potenciais a virarem seus clientes. E eu também queria saber aqui, Gustavo, quem é o Gustavo investidor? Como que o Gustavo investidor investe, principalmente nesse momento de caos, né, de muito risco aí do país? Como você tem investido, o que você tem investido, conta tudo pra gente. Qual o seu perfil de investimento? Você é mais conservador, mais agressivo? Eu sou moderado. Moderado? Quais são os seus investimentos? O que você mais tem investido hoje? Eu tô na renda fixa mesmo, sabe? Porque quando começou a pandemia, eu tinha ações de bancos. Gostava muito de ações do setor financeiro. Então, Banco do Brasil, Itaúsa, Santander. Meio que eu tinha uma paixão de começar o dia e olhar como estavam as ações dos bancos. Legal, que legal. E até hoje ainda faço isso um pouco. É um termômetro, né? Eu falo que o setor financeiro é um termômetro geral do mercado. Quando eu olho as ações de bancos, eu consigo ter um termômetro de todos os outros setores, de varejo, commodities, industriais. Só que assim, o setor de bancos no Brasil eu acho muito forte. Mas Eu acho muito forte. Eu não vejo o varejo do Brasil assim como um setor muito forte. Resiliente. Não vejo resiliente. Né? Pega o exemplo da Magazine Luiza, né? Sim. Deu um susto em todo mundo. Mas quando eu falo do setor financeiro, eu vejo ele muito forte. Eu acho o setor no Brasil muito completo. Então, investia muito em ações de bancos. Qual é o seu banco preferido? Você fala de ação ou de... De ação. Banco do Brasil. Banco do Brasil, legal. Legal. Pela questão dos dividendos. Tá, legal. E renda fixa, o que você tem feito? Tem pego mais PCA, pré-fixado? O que você tem gostado Perfeito. mais? Então, quando eu fiz essa mudança, né? Eu era bastante arrojado, eu fiquei um pouco mais moderado. E eu fui para o fundo DI pós-fixado. Legal. Aproveitar a taxa. Na verdade, assim, DI de aí. tanto atender alguns clientes, que eu aprendi com os clientes muita coisa, falar a verdade. E muitos clientes que eu atendia era renda fixa. Só renda fixa. Olha só. Só renda fixa, só renda fixa. E o brasileiro é conservador. É. Muito conservador, né? Então, assim, um CDB pré-fixado ou pós eu gosto demais. Um fundo DI eu gosto. Né? Eu investi muito em fundo multimercado de ouro. Legal. Né? E o long e short, porque você tem que ter um long e short. Legal. Porque assim, o long e short, para mim, ele não me dá prejuízo. Pode ser momento de alta ou de queda do mercado. O long e short, ele tem ganho. Exato. Né? Então, o long e short, e aí de várias gestoras que existem, ele sempre está acima da inflação. Isso que eu vejo importante na minha carteira, que eu possa estar ganhando da inflação, que eu tenho um ganho real, e protegendo o capital. Para quem não entende, long short é uma operação onde você fica comprado em uma ponta e vendido de outra. Tem diversos tipos de papéis que você pode fazer isso. Uma bem comum aqui que a gente costuma ouvir falar é a Petro 3 com a Petro 4. Né? Então, você pega dois papéis ali e você ganha ali na diferença entre eles. Então, independente do mercado, do cenário, risco, você está ganhando ali na oscilação entre os papéis. Então, isso é independente aí do cenário macroeconômico. Então, é bem interessante. Uma forma ali de você escapar, tangenciar um possível momento de muita volatilidade, né? Verdade. Deixa eu ver aqui mais. Assim, sem contar, se você permite, Letícia, fundo long e short hoje você pode dolarizar. Sim. Tem fundo long e short que ele compra ações americanas. Né? Pode também ser long e short com ações no Brasil. Você acaba tendo o próprio acesso ao fundo de investimento. Tem muita gente que
é um pouco resiliente, prefere ficar só nos títulos de renda fixa, lá nos títulos públicos ou nos títulos bancários, o fundo de investimento, ele diversifica muito a carteira. Exato. Então, eu gosto bastante. Ainda mais multimercado, né? Um coringa para ter na carteira. E você investe fora? Tem dólar, ações americanas? Olha, como eu professor, né, de certificação, e eu abri conta em tanta corretora que eu abri em corretoras lá fora. Mas eu prefiro investir no Brasil, porque eu quero investir no meu país. Não tenho nada contra quem gosta de comprar Avenue. Tem várias corretoras hoje que você faz a conversão de real para dólar e compra diretamente as ações, né? Apple, Netflix, os ETFs aí conhecidos. Enfim, eu prefiro hoje investir em real, porque eu vejo que é uma moeda que, inclusive no meu livro eu falo disso, né? Na hora de investir. Eu faço um estudo da moeda real. O real, ele hoje é uma moeda muito forte. Né? E com a situação americana, a crise que está vindo, a inflação mais alta desde a crise subprime. Juros subindo. Dívida PIB maior que a do Brasil. Né? Eu estou enxergando que a moeda americana ela vai desvalorizar. Uhum. E do jeito que está andando a política econômica americana. Agora, como você tem alta do Fed, vai subir 0,7, sei lá, das próximas 2 reuniões aí do Federal Reserve até o final do ano, vai subir os bonds, né? Então sobe um pouquinho o dólar porque o dinheiro vai para lá. Os bancos centrais têm reserva em títulos americanos, né? O Brasil aqui tem muito reserva em título americano. Tem mesmo. Então, assim, não tem como você negar também que o dólar é a moeda de reserva de valor. É uma reserva de valor que você tem, que muitos investidores precisam realmente ter essa reserva, como os bancos centrais fazem. Mas eu acabo fugindo um pouquinho dessa bolha, eu prefiro ter o real. Legal. Eu valorizo mais o real, porque eu acredito na moeda real. Comprado no Brasil. Aí sim, gostei de ver. Mudando de assunto, eu quero saber qual é o seu maior sonho. Olha, o meu maior sonho é eu ter uma família feliz, poder passar o final de semana com meus filhos, com minha esposa, com meus irmãos, um país livre, um país próspero, onde eu possa ter a liberdade de locomover, onde eu possa ter facilidade para empreender. Esse é meu sonho. Não sou uma pessoa de ter aquela... Vamos dizer assim, aquela coisa de eu quero ficar milionário, eu quero ter várias empresas. Não, eu sou um cara muito família, eu quero ter minha vida simples, né? Mas eu quero gerar empregos, eu quero poder fazer outras pessoas gerarem empregos. E minha felicidade vai ser se minha família estiver bem, se meus amigos estiverem bem. Acho que meu sonho é isso, poder chegar no final da minha vida, né, com esse sentimento de realização. Pude fazer o meu melhor, o que deu no meu coração eu fiz, e isso que eu acho que vale mais, né? Que bacana. E para fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma frase de impacto, uma frase sua, que você usa ela para sua vida, que te norteia para a vida, que você compartilhasse aqui para os nossos espectadores. Se quiser pensar um pouquinho. É difícil essa frase. Tem um provérbio africano que eu gosto. Esse provérbio, ele tem norteado minha vida recentemente. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Muito bom, adorei. Gustavo, muito obrigada pela conversa, foi um prazer imenso ter você aqui hoje, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse conteúdo que a gente conversou hoje. E eu queria que você deixasse pra gente suas redes sociais, pro pessoal te seguir também. Perfeito. Instagram é @GustavoEAraújo1, Gustavo E. Araújo 1. Twitter, AraújoBR_. E YouTube, Gustavo Araújo. Tem lá. Legal. A gente vai deixar aqui na descrição também para vocês conferirem e seguirem as páginas dele. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Então, tchauzinho. Tchau!